Já tem 3 anos que você tá tentando aprender inglês e não sai do lugar? Então esse vídeo é pra você. Olha, eu estudei por quase 4 anos inglês no Brasil, em uma escola muito boa. E o problema não estava na escola, tá bom? E sim no meu desempenho, no meu comprometimento. Porque na época eu estudava inglês na semana e aí depois eu troquei o inglês pro final de semana porque eu comecei a cursar a faculdade. Então eu fazia faculdade na semana, trabalhava, estudava inglês e fazia um outro cursinho. Quando você faz muitas coisas, você não faz nada, né? Eu digo assim, no Brasil realmente a gente tem essa cultura de precisar muito estudar, de precisar trabalhar ao mesmo tempo, e aí a gente acaba não priorizando o que a gente precisa priorizar também. Então, eu estudei por quase 4 anos no Brasil e o meu nível já estava ali no Upper Intermediate, que é acima do intermediário, abaixo do avançado. Mas quando eu realmente precisei me comunicar em inglês, quando eu tive a minha oportunidade, a minha chance de fazer um intercâmbio, porque eu estava ali trabalhando há muito tempo para pagar um intercâmbio no exterior, e eu cheguei lá, eu vi que o meu nível não era Upper Intermediate. Eu fui alocada no nível da sala do Elementary, que é um acima do básico. Então, aqui na escala, eu estaria um exemplo, passei pelo nível básico, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2 e o Upper Intermediate. Mais ou menos 5, eu já fazia quase 4 anos que eu estava estudando, e a cada mais ou menos 6 meses ou um pouquinho menos, você fazia uma prova para você passar de nível. Então, no Brasil, meu nível estava incrível, muito bom. Então, como que acontece quando você escolhe fazer um intercâmbio? Você escolhe estudar inglês no exterior. E de fato, meu nível foi alocado para o elementary, estava totalmente correto, porque quando eu cheguei na minha sala de aula, eu realmente percebi que eu estava no nível correto com os outros alunos, com as outras pessoas que estavam ali também estudando inglês comigo. Então eu me senti bem à vontade, eu senti que eu estava no nível de inglês correto para mim naquele momento, o que era bem diferente do que eu estava estudando no Brasil, mas na vida real ali para falar. Por quê? Na gramática ou realmente na teoria, eu conhecia sim as coisas, mas na hora de falar eu não conseguia me comunicar. Então, o que acontece nos cursos tradicionais é que a gente sempre pratica muito a gramática, a gente pratica o listening, aí a gente sempre fala, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Isso acontece com você também? Então, isso é porque a gente não está exposto o suficiente. Mesmo que a gente esteja na sala de aula conversando em inglês com os outros alunos, fazendo os exercícios com a professora, a gente não está exposto o suficiente. Então, a gente meio que faz ali uma conversa robotizada, muito automática para aqueles temas específicos de um livro, nada muito natural, sempre artificial. A nossa comunicação acontece dentro de uma sala de aula quando nós estamos falando de um curso de inglês. Claro que você pode ter um ótimo desempenho. Se depois do curso de inglês você se comunicar com outras pessoas em inglês, você for aquele aluno que você pegue o caderno, estude muito depois, porque nesse meio do caminho também eu aprendi que é muito importante que nós sejamos autodidatas. Então, assim, que a gente aprenda a estudar sozinho também, que talvez você consiga evoluir muito mais rápido. Mas enfim, voltando para o tema do intercâmbio, quando eu decidi que eu iria fazer um intercâmbio, optei por 2 meses para estudar, tá bom? Inglês de forma imersiva na Europa. Então, nesse tempo, eu realmente estava totalmente focada em estudar inglês. Enfim, foi assim que eu optei por estudar por 2 meses na Irlanda, me hospedando com uma família irlandesa. Gigi, mas por que você optou por ficar com a família irlandesa? Eu optei porque eu queria ter essa experiência realmente imersiva no exterior, em outro local, e ficando hospedado com a família local, você consegue aprender o inglês muito mais rápido. No começo, você passa muito perrengue. Então, assim, eu passei, viu, pessoal? Eu passei muito perrengue, mas foram perrengues legais e engraçados. É muito da sua perspectiva de vida. Por quê? Eu estava, um exemplo, a cargo apenas de estudar por 2 meses. Então, eu tinha saído de um trabalho, que já fazia 4 anos que eu estava trabalhando nesse emprego, e eu realmente tinha o desejo de sair daquele lugar. E fazer o intercâmbio para mim foi um mundo de descobertas, meu primeiro intercâmbio. E aí, então, eu decidi estudar por 2 meses. E as escolas são diferentes, o ensino é bem diferente de você aprender inglês no Brasil e no exterior. Por mais que seja um exemplo em sala de aula, você vai ter um mundo ao seu redor totalmente em inglês. Então você não vai estar estudando inglês, você vai estar vivendo em inglês, o que é muito diferente e o que vai acelerar muito mais o seu aprendizado.
Vamos lá então. Se você estuda no Brasil há mais de 3 anos e você talvez esteja ali no nível intermediário ou até mesmo avançado, você tem que se perguntar se quando tiver uma situação real, caso você ainda, não tenha uma situação real no seu dia a dia, você conseguiria se comunicar em inglês. Então, quando eu tive que me comunicar em inglês, eu não conseguia, de fato, de fato. Então, eu fui me hospedar com essa família irlandesa e quando eles me perguntavam as coisas, até porque o sotaque, a depender do país, vai ser um pouco mais forte, então você vai demorar um pouco mais para se adaptar. Mas quando eles me perguntavam algumas coisas, eu não conseguia entender, sequer entender, tá bom? E aí, conforme os dias foram passando, eu comecei a me adaptar ao sotaque deles, ao idioma de fato, e consegui me sentir muito mais à vontade. Então, sempre que eu voltava para casa, eu sempre começava a colocar no meu celular, no Google Tradutor mesmo. Ah, eles vão me perguntar isso, como é que eu vou conseguir descrever essa minha atividade do dia? Como é que eu vou conseguir contar para eles um pouquinho do meu dia hoje? E aí isso me forçava muito a aprender inglês muito mais rápido. E vamos a um comparativo. No Brasil, você estuda 1 hora e meia por semana, a 3 horas no máximo nos cursos tradicionais, sendo que quando você vai estudar inglês no exterior, você vai estudar segunda a sexta-feira, 20 horas semanais. Sim, 20 horas semanais no máximo, ou até mesmo 25 horas no super intensivo, e no mínimo você vai ter a carga horária ali de 15 horas semanais. Se você colocar isso num papel, você vai estudar 2 meses, no exemplo, na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá, e você vai evoluir em 2 meses o que você demoraria 2 anos ou mais para evoluir no Brasil. E eu aqui não estou falando só do horário contado da sala de aula, eu estou falando do dia a dia, da sua comunicação. Quando você for no mercado, é vida real, é o inglês da vida real. Então, quando você for no mercado, você vai precisar se comunicar em inglês. Quando você estiver ali, com a família, você vai precisar conversar em inglês, vai num café, vai fazer tudo independentemente. Então, tudo que você for fazer, você vai utilizar o seu inglês de verdade. E é muito bom, porque no começo você vai sentir realmente aquela trava, aquele bloqueio, mas depois de 2 semanas você já vai estar se adaptando, você vai conseguir entender o processo, vai conseguir aceitar o processo de aprendizagem e você vai estar vivendo no idioma, então vai ser muito mais rápido para você, vai ser divertido, vai ser mais natural e espontâneo até, do que se você estivesse aprendendo 1 hora e meia por semana num cursinho tradicional. Lembrando que o cursinho tradicional, nada contra, eles realmente entregam o que eles prometem entregar, que é 1 hora e meia de conteúdo, ou até mesmo 3 horas. E aí você paga o seu boleto mensalmente para que você consiga estudar. Mas a pergunta que eu te faço é: você está estudando depois? Você está se expondo ao idioma? Ou você só está pagando o boleto e indo realmente para a sala de aula estudando 1 hora e meia ou 3 horas por semana e depois isso acabou? É muito mais difícil para você se expor ao idioma e estudá-lo constantemente e de forma disciplinada também. Gi, mas como que eu vou para o exterior? Eu ainda não sei falar inglês, eu tenho medo. Como que eu vou me hospedar com uma família nativa, sendo que eu não consigo me comunicar muito bem? Espero que eu vou te contar o que aconteceu comigo. No café da manhã, nem sempre a gente tomava café da manhã juntos. Mas no horário do jantar, a gente sempre estávamos juntos. Então, o que eu fazia? Quando eu voltava da escola, 1 hora, 1 e pouco, eu sempre pegava meu celular e eu colocava no Google Tradutor, porque eu não conseguia me comunicar certamente naquele tempo. Escrevia, ela vai me perguntar, que é host mother and father, que os pais da família iriam me perguntar como é que foi o meu dia, então como é que eu vou conseguir explicar para eles como é que foi o meu dia em inglês. Então eu colocava tudo no Google Tradutor e aí depois repassava o texto na minha cabeça para conseguir conversar com eles. Isso durou mais ou menos umas 2 semanas, até que eu conseguisse me adaptar, conseguisse entender o que eles estavam falando comigo, conseguisse me expressar melhor. A coreana, que também, morava lá com a gente, no outro quarto, ela estudava comigo e ela tinha muito mais dificuldade para se comunicar porque o alfabeto deles é diferente do nosso. Então, quando você pensar que você não sabe falar inglês, que é muito difícil para você, saiba que o alfabeto em inglês e português, as letras são as mesmas, mas realmente a fonética, a pronúncia, as palavras são diferentes. Mas você já imaginou para uma pessoa que vem da Ásia e assim, ou de outros lugares, que o alfabeto é diferente? Então, assim, eles precisam aprender até mesmo como escrever, assim, que eu digo, usar as letras e como que faz o desenho da letra e tudo mais, do zero, do zero. Então, pense assim que você já está em vantagem sabendo disso, tá bom? E não saber falar inglês não é uma vergonha.
Às vezes nós temos que ser crianças novamente para conseguir falar um outro idioma, para não ter vergonha de errar. E quando você decide realmente fazer um intercâmbio, você tá nessa etapa da sua vida de não ter medo de se arriscar. Então você aprende o inglês muito mais rápido, de forma muito mais natural, muito mais espontânea. É por isso que eu falo para vocês, se você já estiver estudando há 3 anos, 5 anos, 10 anos inglês, repense, veja se você está exposto o suficiente ao idioma ou se você precisaria de uma imersão mesmo para conseguir desenvolver o seu nível de inglês, desenvolver o seu inglês. Faça assim um intercâmbio. Saiba que tem, assim, eu aprendi nesse processo que é muito importante ser autodidata. E eu aprendi a estudar também outros idiomas sozinha e a melhorar no inglês também, né, de forma autônoma, porque você vai estudar também em sala de aula lá fora, um exemplo, assim como nos cursos aqui, a diferença é que lá você vai estar no ambiente em inglês, então você vai estar vivendo o inglês, não só estudando, não só aprendendo na sala de aula. Eu sempre recomendo que as pessoas façam o intercâmbio para conseguir desenvolver um nível de inglês melhor, para conhecer outras culturas, para se conhecer também. E é isso o que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje, para vocês realmente, né, assumirem o risco de quando vocês estiverem aprendendo uma nova língua. Se você já estiver estudando há mais de 3 anos, comece a se questionar qual que é o propósito do seu estudo, por que você ainda não está desenvolvendo a fala, por que você ainda não está conseguindo se comunicar adequadamente. Refaça, né? Faça essa análise e veja se o intercâmbio funciona para você, assim como funcionou para mim. E tem funcionado para outros alunos que eu tenho ajudado também. Caso você precise da minha ajuda, clique aqui no primeiro link da descrição para receber semanalmente a nossa newsletter com os melhores programas de inglês para iniciantes no exterior. Ou no segundo link, se você já tiver decidido que você quer ajuda para ir para a Irlanda, consigo te ajudar com o trabalho, consigo te ajudar com as escolas, acomodação. Você não precisa pagar a taxa de agência, eu vou te colocar em contato direto com as escolas, você vai ter realmente acesso aos descontos, tá bom? Sazonais que elas oferecem e contar com todo o meu suporte, é claro. Para isso é só você clicar no segundo link aqui da descrição. Caso você chegou até aqui nesse vídeo, me conta qual que é a sua maior dúvida sobre estudar inglês ou estudar no exterior. Comenta aqui pra mim quanto tempo já faz que você tá estudando seu inglês. Seja sincero, seja analítico com você mesmo. Por que de repente você não tá conseguindo evoluir no idioma? Se você está exposto o suficiente ao idioma. Lembre-se de curtir esse vídeo se esse conteúdo foi relevante para você. Se você quer ver mais conteúdos assim aqui também no canal, se inscreva no canal para não perder o nosso próximo vídeo. E é isso.